Muitos se dobram aos pés de reis devido à sua força, outros se curvam diante de generais devido ao seu poder, mas nesta manhã, com muita humildade, eu quero me curvar diante de uma plateia tão sensível e inteligente como vocês. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Gostaria de convidá-los a fazer a mais importante viagem que o ser humano deve empreender. Que viagem é essa? Uma viagem para dentro de si mesmo, para conhecer pelo menos o básico do funcionamento da mente, conhecer alguns fenômenos que nos tecem como seres humanos que pensam e sentem. Caros amigos, nós temos vivido tempos difíceis. A sociedade nos estimula a conhecer cada vez mais o mundo em que estamos, o mundo físico, do pequeno átomo ao imenso espaço. Mas não temos sido estimulados a conhecer quem somos, as nossas emoções, as nossas angústias, como surgem os pensamentos que nos perturbam, as ideias antecipatórias que nos controlam, os nossos medos. O ser humano moderno, ele se move no mundo de fora, mas não sabe se movimentar no mundo de dentro. Ele conhece cada vez mais os fenômenos do mundo físico, mas infelizmente não tem conhecido os fenômenos que o tecem como Homo sapiens. Nessa conferência de qualidade de vida no século XXI, eu gostaria de não apenas vocês na plateia, mas vocês também, espectadores nas suas casas, pudessem abrir o leque da sua inteligência e se encorajassem a conhecerem um pouco das entranhas do seu próprio ser. Nós não temos tido tempo de filosofar sobre a vida. Cada vez mais trabalhamos, temos compromissos, uma série de necessidades. Nos afatigamos em nosso dia a dia, ruminamos as questões do passado e antecipamos os nossos problemas do futuro, mas não temos gastado tempo, não temos gastado a nossa inteligência para compreender o que é a existência, para filosofar sobre o que é o existir. Pensem bem, parece tão comum a vida que pulsa dentro de nós, mas na realidade ela é uma caixa de segredos. Há milhões de livros nas bibliotecas que têm bilhões de informações, mas todo esse conjunto de conhecimento não consegue definir a vida que pulsa em você, a sua existência, a existência das pessoas que vocês amam. O que é ser um ser humano? O que é pisar no palco dessa terra? Responsabilidades, o que é o processo do existir. Muitas gerações pisaram nessa terra. Crianças correram atrás das borboletas, idosos recordaram os capítulos mais importantes da sua vida, sentado nas varandas das suas casas. Adolescentes tiveram grandes sonhos, adultos projetos, mas eles se foram. E a maioria partiu sem deixar vestígio. Foram para a solidão de um túmulo. E agora é a nossa vez de viver no teatro dessa terra. E que vestígios nós deixaremos? As pessoas do passado, algumas delas deixaram vestígios na arte, na literatura, na escultura, na pintura, ou então semearam as funções mais importantes da inteligência no coração de quem amavam. Pais abraçaram seus filhos, mães tiveram coragem de chorar diante deles e contar as suas experiências mais tristes. Professores elogiaram
os seus alunos, ainda que alguns deles o decepcionassem e os consideraram como seres únicos no teatro da vida. Enfim, eles semearam belas sementes que foram arquivadas nos solos conscientes e inconscientes das suas personalidades e influenciaram o modus operandi da sua vida, influenciaram a formação dessa própria personalidade e, pouco a pouco, também contribuíram para mudar, transformar a humanidade. Agora é a nossa vez de vivermos no palco dessa terra. É a nossa geração. E quais as sementes que vocês têm plantado nas pessoas que amam? Ou passarão em branco, como uma gota de orvalho, que por instante aparece e logo se dissipa ao calor do sol? Vocês têm plantado as mais belas sementes no coração de quem ama? Têm falado de si mesmos? Tem elogiado, abraçado, cruzado o seu mundo com o mundo deles? Tem se humanizado? Ou tem reclamado da vida, criticado, apontado erros das pessoas e não as encantado? A grande maioria das pessoas na atualidade vive na superfície. Elas não são profundas. Elas não sabem se interiorizar. E não estimulam as pessoas ao seu redor se interiorizar. Para ter qualidade de vida no século XXI, nós temos que primeiramente aprender a fazer essa viagem interior, conhecer um pouco do que somos, para estimular as pessoas que nós amamos também a conhecer o seu mundo, para que elas possam viver de maneira mais profunda e criar raízes nas suas relações sociais, raízes no seu trabalho, raízes nas suas atividades sociais. Caso contrário, passamos em branco, sem deixar nenhum vestígio. Queridos amigos, nós esperávamos que no século XXI tivéssemos a geração de pessoas que mais rompesse as armaduras da solidão. Pessoas que tivessem coragem de falar de si mesmos. Porque nunca tivemos tão adensados nos elevadores, nas escolas, nas empresas. Estamos tão próximos fisicamente. Mas a psiquiatria, a psicologia têm se espantado, ficado perplexas. Por quê? Porque apesar de estarmos próximos fisicamente, estamos distantes interiormente. Pais e filhos gastam horas e horas falando de política, esporte, assistindo programas de mídia, mas não gastam minutos falando uns com os outros. A grande maioria não conhece a sala de visita do ser um do outro, que dirá, nunca explorou as áreas mais íntimas da personalidade deles. E eu lhes pergunto, você conhece os sonhos das pessoas que vocês convivem? Conhece os dias mais tristes da sua história? Vocês conhecem as lágrimas que nunca foram choradas dos seus pais, das suas mães, dos seus colegas de trabalho, que por anos a fio vocês estão próximos? Conhece as dores mais íntimas dos seus alunos? A solidão tem feito parte da rotina do ser humano moderno. Ele fala do mundo em que está, mas tem medo de falar do mundo que é, sobre os seus pensamentos e emoções. E como ter qualidade de vida se nós estancamos os nossos sentimentos? Temos medo de ser transparentes, de entrar em contato com a nossa vida, com a nossa história, com as nossas fragilidades, com as nossas angústias. E também ter medo de transmiti-las para as pessoas que estão ao nosso redor. Gravem isso. Se o mundo te abandona,
Se as pessoas te rejeitam e te excluem, a solidão ainda é suportável. Mas se você mesmo se abandona, se você não tem um autodiálogo, não consegue conversar com seus medos, dialogar com as suas angústias, com os seus conflitos, não consegue perguntar para si mesmo por que é uma pessoa impulsiva, ansiosa, tímida, enfim, se você mesmo se abandona, a solidão é quase insuportável. E é impressionante como nas sociedades modernas nós temos assistido uma massa de pessoas que se auto-abandonaram, que não tem coragem e nem habilidade para ter contato com a sua própria realidade. Alguns defendem as suas verdades como se fossem absolutas. Tem medo de reconhecer seus erros. E uma pessoa é tanto mais madura, não quanto mais ela acerta e quanto mais se considera perfeita, mas quanto mais ela reconhece as suas falhas e as suas fragilidades. Quanto mais ela reconhece as suas limitações. Quanto mais ela rompe o cárcere da solidão e tem contato consigo mesmo e contato mais íntimo com as pessoas que o rodeiam. Não é possível ter qualidade de vida sem romper as algemas que nos ilham, que nos isolam. Esse é um dos paradoxos da sociedade moderna. Um outro paradoxo importante é que nunca tivemos tanto conhecimento, nunca se expandiu tanto a quantidade de informação na sociedade moderna. As escolas se multiplicaram, o conhecimento se multiplicou, mas nunca tivemos uma produção tão grande de repetidores de ideias e não pensadores. As pessoas não sabem libertar a sua criatividade, não sabem se colocar diante dos seus problemas de maneira nova, não sabem encarar os seus desafios, as suas perdas, as suas frustrações como uma possibilidade preciosa para crescer. Elas sabem lidar com o sucesso, mas não sabem lidar com os fracassos. E ninguém é digno do pódio se não usar os seus fracassos para conquistá-lo. E ninguém é digno da sabedoria se não usar as suas lágrimas para nutri-la. Vocês têm feito isso? O que vocês fazem com as suas dores, com as suas derrotas, quando alguém os ofende? Rebatem? Reagem agressivamente? Ou se autopunem? Se vocês conviverem com milhares de animais que não da nossa espécie, talvez nunca terão frustrações. Mas se viver com um ser humano, por melhor que seja a relação, seja seu filho, sua esposa, seu marido, haverá frustrações, haverá decepções. E a sabedoria de um ser humano é fazer dessas frustrações uma experiência para nutrir a sabedoria, para expandir a tolerância e a solidariedade, e não para agredir, reagir excluindo, punindo as pessoas. Bom, precisamos de ser pensadores. E um pensador não é apenas aquele que fez uma universidade e defendeu tese de mestrado e doutorado. Um pensador é aquele que se coloca como um pequeno aluno na grande escola da existência. É aquele que está apto para aprender sempre. Há muitas pessoas que defenderam tese de doutorado, são considerados intelectuais, mas são meninos no território da emoção. Não sabem ser contrariados, ofendidos, não sabem suportar uma perda. Qualquer situação de dor e sofrimento os abala, dissipa a sua tranquilidade e serenidade, e eles reagem agressivamente. Algumas pessoas nunca sentaram nos bancos de uma escola, nunca frequentaram a academia, uma universidade, mas aprenderam a ser pensadores, porque se colocaram como aluno na escola da vida.
na escola da existência. Estão sempre se interiorizando, refletindo sobre as suas mazelas e misérias, sobre as suas dificuldades e fazendo delas uma experiência de crescimento. Por isso, quando você as contate, ainda que os cabelos embranqueceram, elas são jovens no território da emoção. Jovens no único lugar que não é admissível envelhecer, lá dentro de si mesmo. Mas é interessante que há jovens fisicamente de 20, 30 anos, 40 anos, mas são idosos lá no território da emoção. Não tem sabor pela vida, não vive a vida como uma aventura, não consegue aprender, não agradecem, não se encantam com a existência. E há outras pessoas com 70, 80 anos, elas simplesmente são encantadoras, sorriem, conseguem encarar suas dificuldades, os seus problemas, não como um monstro que as aterroriza, mas como um trampolim para que elas possam ter as mais belas visões, para que elas possam transpor os vales e as montanhas da existência. Um outro paradoxo importante, um outro contraste importante, é que nunca a medicina desenvolveu-se tanto, mas nunca as pessoas adoeceram tanto psiquicamente. Nunca a psiquiatria deu saltos tão importantes, mas nunca as pessoas foram tão estressadas. Nunca a indústria do lazer, como internet, TV, esporte, música, literatura, se expandiu tanto. Nunca uma geração teve tanto acesso a fontes de prazeres, mas nunca ela foi tão triste. Atualmente, nós temos visto uma humanidade que se entristece rápido e coletivamente. As experiências emocionais dos prazeres são lábeis, são diluídas, dissipadas, à mínima contrariedade. Uma pessoa perde a sua tranquilidade, o seu prazer, a mínima contrariedade, a mínima ofensa, o mínimo problema, ao mínimo enfrentamento de um problema, é capaz de roubar a melhor experiência, porque elas não têm raízes emocionais. O que está acontecendo, hein? Por que a indústria do lazer se multiplicou tanto e nós não somos a geração mais feliz? Nós temos que nos perguntar. Por que vivemos preocupados, tensos, ansiosos, angustiados? Porque temos, às vezes, motivos para ser alegres, mas a nossa emoção não acompanha esses motivos? E por que a medicina e a psiquiatria deu saltos tão grandes, mas não somos a geração mais saudável? Bom, vamos fazer um teste? Inspirem profundamente. E respirem. Recostem-se na sua cadeira, e você que está em casa, recoste-se confortavelmente na sua poltrona. E pode rir, porque o caso é de chorar. Esse teste revela a nossa péssima qualidade de vida. E por favor, eu gostaria que vocês fossem sinceros nas respostas das perguntas que eu vou fazer. Inclusive você que está em casa. Quem é que acorda cansado aqui? Levante as mãos. Está vendo? Tem tanta gente cansada. Alguns estão tão cansados que nem conseguem levantar as mãos direito. Quem tem dores de cabeça? Levante as mãos. Dores musculares. Quem faz o velório antes do tempo, ou seja, sofre por antecipação? Quem tem excesso de sono aqui? Levante as mãos. Vamos fazer uma pergunta agora. Se vocês responderem a mão coletivamente, vou encaminhá-los um mês para um hotel fazenda, hein? Quem... Muito bem. Quem anda esquecido aqui? Levante as mãos. Sabe por que a nossa memória está frequentemente péssima? Porque o nosso cérebro tem mais juízo que a gente.
O nosso eu representa a nossa capacidade de escolha, nossa capacidade de decisão. Mas esse eu não é um bom administrador do teatro da nossa mente. Imaginem que a nossa mente é como um grande teatro. Existe uma plateia, existem os atores. Onde o eu deveria atuar? Onde o eu deveria participar? Da plateia ou do palco? Do palco. Dirigindo a peça da nossa vida, dirigindo os pensamentos, as emoções, as ideias, as imagens mentais. Mas eu lhes pergunto, normalmente o eu é um bom diretor do palco da nossa mente? Quantas vezes nós fazemos o velório antes do tempo, ou seja, sofremos por antecipação? O eu não quer sofrer, o eu não quer se perturbar por problemas do amanhã, mas nos perturbamos. Quantas vezes não queremos ter emoções angustiadas? Quantas vezes não queremos sofrer por pequenos problemas? Gostaríamos de proteger a nossa psique, a nossa alma, mas nosso eu, ele é frágil, ele não é um bom gestor desse teatro. Frequentemente ele está na plateia, assistindo os nossos medos, as nossas angústias, o nosso humor triste, as ideias perturbadoras, como um mero espectador. Bom, como esse eu, que representa a nossa capacidade de escolha, nossa capacidade de decisão, não é um bom líder do teatro da mente, nós pensamos muito, gastamos muita energia do córtex cerebral. A consequência é que nós acordamos pela manhã fatigados, cansados, sem ter feito grandes exercícios físicos. Os melhores profissionais da atualidade estão desenvolvendo essa fadiga excessiva. Juízes de direitos, médicos, executivos, grandes líderes de fora, de um fórum, da medicina, de empresas, de escolas, mas não são grandes líderes de dentro do palco da sua mente. Eles pensam demais, se preocupam demais, sofrem demais por essas ideias, pelo ativismo, pelo trabalho intelectual excessivo. Então tem um desgaste pela manhã intenso. Acordam cansados e não sabem por que estão cansados. Porque não fizeram exercícios físicos plausíveis que justifiquem essa fadiga. E muitos de vocês estão nessa situação. Bom, como o nosso eu não consegue administrar os pensamentos, fazer com que a nossa mente seja um palco de alegria, de tranquilidade, o nosso cérebro entra em cena, bloqueando a memória. Ele bloqueia a memória, nós ficamos esquecidos, temos um déficit de memória, como tentativa de nós pensarmos menos e pouparmos mais energias. Então, os esquecimentos corriqueiros, o déficit de memória comum, não é um problema, é uma proteção do cérebro. E essa é uma grande notícia. E da próxima vez que você estiver esquecido, não reclame, o teu cérebro está impedindo ou tentando impedir que você pense demais e pense muitas coisas negativas, muitas coisas tolas, muita besteira, muita bobagem, muitas preocupações, para que você tenha mais saúde e mais energia para ser gasta nos órgãos do corpo. Como o excesso de pensamentos é intenso, ele bloqueia a memória. Aí você esquece então onde colocou a chave do carro. Alguns esquecem onde estacionou o carro. Outros esquecem o nome das pessoas que convivem. Aí, para não ficar chato, esqueceu o primeiro nome e dá aquela desculpa para descobrir qual que é o primeiro nome daquela pessoa que eu não consigo me lembrar. Aí ela fala assim: qual o seu nome todo, hein? Porque quer descobrir o primeiro nome. E, por favor, para esse esquecimento corriqueiro, comum, não procure o seu médico, porque seu médico também está esquecido. Sabe por que nós temos desenvolvido esse déficit de memória? Esses sintomas psicossomáticos como dores de cabeça, dores musculares, gastrite, vertigem, nó na garganta, enfim, que são sintomas
que aparece no corpo devido a uma ansiedade não resolvida no cérebro. Essa ansiedade não resolvida é transmitida para os órgãos de choque. Por isso nós chamamos psicossoma. Soma é corpo, psicossomáticos. Esses sintomas psicossomáticos representam um grito de alerta para que possamos mudar o nosso estilo de vida. Se você está com dor de cabeça, se você está com dores musculares, se você tem gastrite, nó na garganta, são milhões de células gritando para que você pare com esse ativismo, pare com essa preocupação paranoica, intensa, pare de se angustiar por pequenas coisas, mude o seu estilo de vida, tenha prazer de viver, invista naquilo que você ama, invista naquilo que te traz relaxamento. Mas eu vou lhes dizer uma coisa, raramente eu encontrei alguém que cuida da sua qualidade de vida, que ouve a voz do seu corpo. Você tem ouvido? Você ouve o grito dos seus sintomas psicossomáticos? Quantos de nós vivemos num ativismo sem fim? Somos ótimos para as sociedades, mas péssimos para nós mesmos. Somos ótimos para o trabalho, mas somos carrascos, algozes da nossa vida. Vivemos atolados de preocupações e tensões, mas não procuramos relaxar, ver os problemas de maneira mais tranquila, resolver os problemas de amanhã, e não se atormentar no dia de hoje, e nem mesmo se perturbar com os problemas do passado, não ruminar o passado e estrangular a nossa tranquilidade. Eu vi muitos médicos se destruindo, muitos advogados também imprimindo um nível de estresse intenso porque não sabem cuidar da sua qualidade de vida. Muitos líderes religiosos que aparentemente são tão bons para a sociedade, tão bons para as pessoas que eles cuidam, mas na verdade eles não sabem cuidar da sua qualidade de vida, não sabem se interiorizar, relaxar, não sabem investir nos seus sonhos, só sabem resolver problemas. E você? Sabe? Você consegue alimentar a sua emoção com prazer e todos os dias pela manhã agradecer a vida como espetáculo único? Você consegue enfrentar os seus pensamentos perturbadores, as suas ideias negativas, e criticá-las e reciclá-las, e fazer uma faxina no palco da sua mente, para que ela seja um oásis de prazer e não um deserto? Inclusive, muitos psicólogos e psiquiatras, que são ótimos profissionais quando cuidam dos outros, são péssimos para cuidar da sua própria vida, porque também são seres humanos, têm excesso de preocupações, de trabalhos, e muitas vezes não investem nos seus sonhos, não administram os seus pensamentos, as suas emoções tensas, não mudam o seu estilo de vida, não sabem viver suavemente, generosamente consigo mesmo. Vocês são generosos com o seu próprio ser? Vocês são gentis com vocês mesmos? Você, telespectador, tem um romance consigo mesmo? Tem um caso de amor consigo mesmo? Eu já fui um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Talvez muito mais do que os grandes ateus como Nietzsche, Marx, Freud e assim por diante. Porque eu pesquiso como psiquiatra e como cientista da psicologia, a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos. Como o Homo sapiens lê em milésimos de segundo a sua memória e constrói as cadeias de pensamentos. Como transformamos a energia emocional e como nós estruturamos o eu, organizamos a nossa consciência existencial.
Essa área é muito complexa. Para mim, Deus era fruto do mundo das ideias, a área que eu estudo. Fruto da confecção espetacular da construção de pensamentos. Até que depois de desenvolver a teoria da inteligência multifocal, que é uma teoria que estuda todos esses fenômenos, eu fui estudar os grandes pensadores. Por que eles brilharam na sua inteligência? Por que eles se destacaram da média, como Hegel, Kant, Marx, Einstein e assim por diante? E fui até Jesus Cristo, nas suas 4 biografias, ou 4 evangelhos, e estudei essas biografias em várias versões, como um crítico da psicologia. Queria saber se ele era real, ou se ele era imaginário. Queria saber se ele era fruto ou não daquele grupo de galileus, jovens. E queria saber se a sua personalidade fosse real, se ela era inteligente, lúcida, como ele protegia sua emoção nos focos de tensão, se ele era um líder do teatro da sua mente, ou ele era frágil diante do teatro da sua mente, se ele era espectador passivo dos seus medos e ansiedades, ou era autor da sua própria história, se ele tinha um estilo de vida saudável, ou não. Eu fiquei surpreso. Eu fiquei profundamente perplexo. E eu descobri que ele não cabe no imaginário humano. É impossível um autor inventar, imaginar um personagem como ele foi. Certa vez ele disse: se você quiser amar o próximo, amar quem está perto de você, você tem que ter um caso de amor consigo mesmo. Amai o próximo como a ti mesmo. As pessoas não interpretam do ponto de vista psicológico essa pequena frase. Elas interpretam de maneira superficial, como se fosse uma obrigação o ato de amor. E na verdade é o ato mais espontâneo de quem é bem resolvido emocionalmente, de quem é bem estruturado. Se você não tiver um caso de amor consigo mesmo, você não vai amar os seus amigos, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Pelo menos não vai amar profundamente. Você vai amar circunstancialmente. Qualquer contrariedade, qualquer estímulo estressante faz com que você tenha uma reação agressiva, faz que você se frustre com eles e às vezes até os exclua da sua vida. Quantos professores, quando criticados, quando agredidos pelos seus alunos, os excluem do mapa da sua história, porque não conseguem entender que por detrás de uma pessoa ferida, por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Vocês podem repetir? Por detrás de uma pessoa que fere, porque eles não têm um caso de amor profundo consigo mesmo, não conseguem ter um caso de amor com o seu aluno que o frustrou, não conseguem entender que por detrás daquele aluno que a agrediu, há uma pessoa sofrendo, há uma pessoa angustiada, há uma pessoa ferida. Esse aluno feriu porque é infeliz. Ninguém te faz infeliz se primeiramente não for infeliz. Ninguém machuca você, te agride, se antes não se autoagrediu. O mestre dos mestres, Jesus Cristo, estimulou cada ser humano a ter um romance consigo mesmo. Você precisa amar a si mesmo para amar o próximo. Caso contrário, o amor será uma utopia. Ele não terá raízes, não suportará os estresses do dia a dia. Mas eu lhe pergunto, você tem um caso de amor consigo mesmo? Você tem um romance? Você muda o seu estilo de vida? Você cuida serenamente da sua psique, do teatro da sua mente? Você procura relaxar no dia a dia? Você contempla as flores e faz delas um espetáculo aos seus olhos? Você elogia as pessoas que te decepcionam? Você abraça quem espera que você exclui? A minoria das pessoas tem um caso de amor consigo mesmo. Nós estamos assistindo um alto índice de depressão, que é a perda do prazer de viver,
alteração do apetite, falta de sentido de vida, alteração do sono, fadiga excessiva, ideias de conteúdo negativo, isolamento e às vezes até ideias de desistir da vida. Enfim, uma série de sintomas depressivos permeando milhões de pessoas na humanidade. Crianças que raramente tinham depressão, essa fase da infância que raramente era atingida pela depressão, está sendo atingida frontalmente. Adolescentes que deviam estar sonhando, explodindo de prazer, querendo conquistar o mundo, se sentem envelhecidos, reclamam de tudo, reclamam da roupa, reclamam do tênis, reclamam do corpo, rejeitam a anatomia do seu próprio ser, sentem-se diminuídos, não conseguem se encantar com a existência. Perderam a galinha de ovos de ouro do prazer, porque não aprenderam a ter um romance desde a mais tenra infância consigo mesmo. Eu estou escrevendo um livro que vai abordar frontalmente uma nova ditadura, uma ditadura no inconsciente. Vai abordar frontalmente uma outra síndrome, uma nova síndrome que tem encarcerado, aprisionado as pessoas, chamada síndrome PIB, padrão inatingível de beleza. As mulheres cada vez mais têm sido escravas de um padrão inatingível de beleza. Por exemplo, quando elas leem uma revista, veem que a foto da modelo não está igual ao seu corpo, tem um ataque de raiva. Ao invés de fechar a revista, elas são persistentes. E cada vez que elas veem uma foto da modelo, existe um fenômeno inconsciente chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele registra tudo automaticamente nos solos do inconsciente. Todas as imagens, todos os pensamentos, todas as ideias são arquivadas automaticamente e todos os estímulos de fora. Então uma mulher, quando vê uma foto da modelo que não está igual ao seu corpo, ao invés de ela optar por sentir-se bela, atraente, ela se identifica com aquela imagem, registra e consequentemente vai formar uma zona de conflito pouco a pouco. Depois de centenas e milhares de imagens, forma-se uma janela da memória, que é um território de leitura que eu chamo de janela killer. O que quer dizer killer no inglês? Assassino. Uma janela que assassina a serenidade, a autoestima, o encanto pela vida. Então, todas as vezes que uma mulher entra naquela janela killer, o volume de tensão é tão grande que rouba, dissipa o seu prazer de viver. Aí vem a pergunta fatal. Elas estão diante do espelho e dizem: espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? Porque elas desenharam uma imagem que não é a do seu próprio corpo, e isso está levando ao assassinato coletivo do prazer de viver de centenas de mulheres no mundo. Beleza está nos olhos de quem vê. Repetem, por favor. Vocês, mulheres, têm que sentir belas, atraentes, inteligentes. Vocês têm que respeitar a anatomia do seu corpo. Vocês têm que aprender a cultivar a autoestima. E ninguém pode fazer isso por você. Mas o sistema, a mídia, tem destruído a autoestima das mulheres, a autoimagem, porque coloca no cinema mulheres com padrão magérrimo e com beleza completamente atípica. E também as revistas, nas capas, modelos magérrimas e com padrão atípico de beleza. A beleza comum não é expressada. E tudo isso vai entrando no inconsciente coletivo, sendo registrado, formando zonas de conflito que encarceram a emoção, que aprisionam o prazer de viver. E perdem a relação consigo mesmo. Elas perdem
a possibilidade de ter um caso de amor com a sua própria história, com o seu próprio ser. Há muitas adolescentes nesse exato momento pensando em suicídio nesse país, porque rejeitam o seu corpo. Há mulheres, milhares, centenas de milhares que têm vergonha de sair nas ruas, nas instituições, nas empresas, porque estão sempre achando que as pessoas estão rejeitando, observando os defeitos que elas imaginam que possuem, gerando a síndrome PIB, padrão inatingível de beleza. Nunca se esqueçam disso. Beleza está nos olhos de quem vê, de quem observa. Não é possível ter um caso de amor consigo mesmo se vocês não se verem como belos, bonitos, se vocês não admirarem o que vocês são. Isso não é para financiar o orgulho, é para sustentar a autoestima. Ensine as suas crianças, ensine os adolescentes desde a mais tenra infância a não ser escravo do padrão doentio de beleza preconizado pela mídia. Esse livro, que vai ser publicado daqui a 2 meses, se chama A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres. Vocês, mulheres, têm que fazer uma revolução na sociedade. Vocês não podem ser escravas da tirania dos desfiles. Vocês sabiam que as modelos, para ser aprovadas como tal, tem que ter 20 quilos a menos do que a sua estatura? Se tem 1,60 m, elas têm que pesar 40 quilos. Isso é um caso grave de desnutrição, do ponto de vista da medicina. Isso é uma agressão, uma tortura ao corpo. E essas modelos de 12, 13, 14, 15 anos, magérrimas, mal nutridas, doentes, às vezes bloqueadas até na sua menstruação, porque o organismo tenta reagir para impedir com que elas entrem em falência múltipla de órgãos. Então, para economizar energia, bloqueia a menstruação. Essas mulheres que estão nas capas das revistas, nos programas de TV, na mídia de um modo geral, estão ditando o padrão de beleza, de autoaceitação e autoestima no mundo. Rompam a ditadura da beleza. Façam uma revolução em cada ambiente que vocês estiverem. Lutem para amar profundamente a vida e estimular as pessoas a ter um romance com a sua própria história. Senão, nós vamos continuar assistindo o que estamos vendo de maneira mais progressiva. A humanidade está está adoecendo rápida e coletivamente. E a indústria dos antidepressivos e tranquilizantes está se tornando a mais poderosa da atualidade, uma das mais poderosas, porque nós esperamos as pessoas adoecerem para depois tratá-las, mas nós temos que prevenir as doenças psíquicas. Os antidepressivos e tranquilizantes são importantes, mas eles são atores coadjuvantes. O ator principal é o eu, e o eu deve dirigir o palco da mente, criticar toda ansiedade, criticar todo o transtorno de autoimagem, toda autopunição, todo estilo doentio de vida, criticar as ideias perturbadoras e criticar a escravidão que o sistema nos impõe, a servidão que ele nos impõe, fazendo-nos roubar a nossa identidade, a nossa autoestima, a nossa capacidade de ser livre para amar, não apenas as pessoas ao nosso redor, mas amar a nós mesmos. O mestre dos mestres era alguém que valorizava a vida no mais alto nível. Ele conseguia fazer das prostitutas rainhas. Certa vez uma prostituta foi pega em flagrante adultério. E alguns fariseus queriam usá-la como isca para destruí-lo. E disseram para ele, no meio da sua aula ao ar livre, onde havia várias pessoas, qual o seu veredito? Qual foi a resposta dele?
disseram: qual sua sentença? E todos pensam que a primeira resposta foi: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Mas se você analisar do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, você vai perceber que essa foi a segunda resposta. A primeira resposta foi o silêncio. Ele parou, pensou antes de reagir. Escrevia na areia porque escrevia no palco da sua mente. Ele dirigia o teatro da sua inteligência. Ele cuidou da sua qualidade de vida para cuidar da qualidade de vida daquela mulher. Devia estar falando no silêncio da sua mente: eu não sou obrigado a entrar na paranoia desses homens agressivos. Eu não sou obrigado a dar respostas impensadas. Essa mulher, para mim, não é uma adúltera, é um ser humano insubstituível. Ela pensa, sente, tem sonhos, recua, tem golpes de ousadia, é um mundo a ser explorado. Então, à medida que ele pensava, aqueles carrascos, aqueles homens linchadores, diminuíram a temperatura da emoção. Eles estavam na plateia, sendo escravos das janelas killers. Mas com o silêncio dele intrigou aqueles homens. E eu lhes digo, nunca esqueçam disso. Nos primeiros 30 segundos de tensão, nós cometemos os maiores erros da nossa vida. Não deem respostas quando você é confrontado, criticado, ofendido, rejeitado. Aprendam a fazer a oração dos sábios. Qual é? O silêncio. Só o silêncio pode conter a sabedoria nos momentos de desafios, de perdas e frustrações. Os nossos maiores erros foram cometidos quando nós não aprendemos a fazer a oração do silêncio, quando nós não aprendemos a nos interiorizar. Nós machucamos quem mais amamos, ferimos quem mais deveria ser abraçado, porque nós rejeitamos o silêncio. Reagimos automaticamente diante da ação das pessoas. E a ação e reação serve muito bem para a física, mas para a inteligência ela é pouco útil. Uma pessoa madura, ela aprende a reagir menos e pensar mais, refletir mais e considerar os outros como seres humanos únicos. Bom, aí, no segundo momento, pediram o veredito dele, a sentença dele. Ele, dessa vez, então, olhou nos olhos daqueles homens e disse: ok, vocês podem apedrejá-la. Porém, antes, mudem a base do julgamento. Tenham coragem de ser transparentes, viajarem para dentro de vocês mesmos e olharem as suas falhas. Ou seja, em outras palavras, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aqui há grandes lições. Uma pessoa, para ter qualidade de vida, como eu disse, tem que ser transparente. Você nunca vai conseguir encantar, influenciar seus filhos, seus amigos, seus colegas, seu cônjuge, se não aprender a reconhecer suas limitações, as suas fragilidades. Você nunca vai entender a dor do outro se não aprender a ter contato com a sua realidade. E Jesus Cristo, ele levou aqueles homens a olharem para dentro de si mesmos para depois executar a sentença. O resultado foi que eles não tiveram coragem. Eles saíram de cena. Muitas vezes nós temos coragem de julgar, coragem de apontar, de excluir, porque nós não temos coragem, primeiramente, de olhar para dentro de nós mesmos. E aquela mulher foi embora, e aquela mulher, se ele estava diante dele, os homens foram embora. Então chegou a vez dele levar aquela mulher a sair da plateia e entrar no palco da sua mente e se tornar a autora da sua história. Ele disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela falou: eles se foram. E ele disse: se eles não te acusaram, nem tão pouco eu te acuso. Vai e reescreva a sua história. Ele poderia ter dito: de hoje em diante, sua vida me pertence, você vai ser minha discípula, porque eu te salvei. Mas não. Diferente de todo político que pisou nessa terra, que usou o poder para que as pessoas gravitem em torno de si, ele não usou o poder para fazer com que ela o seguisse. Ele falou: vai e reescreva a sua história. Vai e saiba que tudo que fiz por você, fiz desprendido de qualquer outra intenção.
Aí aquela mulher se interiorizou, ficou profundamente abalada com a sua serenidade e sensibilidade e resolveu nunca mais ir. Ela aprendeu a única fonte da verdadeira liberdade, da capacidade de escolha. Ela aprendeu a arte de amar, a fonte que sustenta a qualidade de vida. Ela amou o homem de Nazaré e ela o seguiu para sempre, até mesmo quando estava aos pés da sua cruz. Provavelmente essa mulher era Maria Madalena. Queridos amigos, não controle os outros. Não use o seu poder para pressionar, chantagear as pessoas, nem os seus filhos. Aprenda a se plantar de maneira inteligente dentro deles. Quando o mestre dos mestres elogiou aquela mulher, chamando-a de mulher, ele quis dizer: para mim você não é uma adúltera. Eu não quero saber com quantos homens você dormiu, quais foram os seus erros. Para mim você é uma mulher, é um ser humano único. Por isso eu quero dizer que você é insubstituível e te dou liberdade para você esquecer, te dou liberdade para você ir. Mas quando ela descobriu que realmente era um ser humano e que tinha possibilidade de escolha, ela escolheu amá-lo e ela escolheu também se amar. Ela passou a ter um caso de amor consigo mesma. Bom, esses então são fenômenos fundamentais para que possamos ter qualidade de vida. Vamos ordenar as ideias. Número 1, uma pessoa para ter qualidade de vida tem que aprender a romper a solidão, tem que aprender a falar de si mesmo, tem que perder o medo das suas lágrimas, tem que contar os dias mais tristes da sua vida para os seus filhos, para o seu cônjuge, tem que ir além da sala de estar, tem que penetrar em áreas mais íntimas da personalidade. Uma pessoa que quer ter qualidade de vida também tem que ser transparente, tem que aprender a reconhecer que ela não é um gigante, que ela não é perfeita, que ela tem erros, falhas e fragilidades. E a sabedoria de um homem está em usá-las como alicerce de crescimento. Porque ninguém é digno da sabedoria se não usar suas lágrimas para nutri-la. E ninguém é digno das suas conquistas se não usar suas derrotas para alcançá-la. Um outro ponto importante: é necessário ter um caso de amor consigo mesmo. É necessário ter um relacionamento afetivo com o nosso próprio ser. Uma pessoa que não consegue amar a vida, que vive reclamando, vive perturbada com ideias negativas, uma pessoa pessimista, que não consegue se encantar com a existência, ela também não encanta as pessoas ao seu redor. Ela não tem um romance com a sua vida e nenhum romance com a sua família, com os seus colegas de trabalho. Ela tem possibilidade de ser vítima de uma série de transtornos psíquicos, como depressão. Eu citei uma série de sintomas da depressão e destaco a falta de sentido de vida e o desprazer de viver. Ela também tem chance de ser uma pessoa estressada, viver uma vida tão ansiosa que transmite essa ansiedade não resolvida para o córtex cerebral e, consequentemente, gera uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos. Eu gostaria de falar sobre uma outra síndrome com vocês, chamada síndrome SPA, que tem sido uma das síndromes mais importantes da atualidade, que tem deteriorado a qualidade de vida de todas as pessoas, de todos os níveis culturais, ricos e pessoas não abastadas, celebridades e anônimos, psiquiatras e pacientes, reis e súditos. Síndrome SPA, síndrome do pensamento acelerado. Pensar com inteligência é ótimo, pensar excessivamente sem qualidade é péssimo. O maior vilão da qualidade de vida na atualidade é o excesso de pensamento que rouba a energia do córtex cerebral. Muitos de vocês levantaram as mãos que fazem um velório antes do tempo, sofrem por antecipação. Mais de 90% das preocupações que nós temos relativo ao amanhã, ao futuro, não se materializarão, sofremos de maneira inútil, e os 10% das preocupações que acontecerão de maneira distinta do que nós imaginamos. Devemos pensar no futuro apenas para nos preparar para enfrentar dificuldades, mas jamais deveríamos sofrer pelo futuro. Uma pessoa que sofre
pelo amanhã não consegue expandir sua capacidade de sentir prazer no seu dia a dia. E uma das funções mais importantes da inteligência para expandir a capacidade de sentir prazer é a arte da contemplação do belo. Uma pessoa é tanto mais feliz quanto mais faz das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Uma pessoa que é capaz de se colocar diante de uma flor como essa e observar a anatomia, os detalhes, as cores, as formas, ela tem muito mais chance de expandir o seu prazer de viver. Contemple o belo. Contemplar o belo não é admirar o belo, não é admirar as flores, não é admirar o filho, não é admirar o colega de trabalho, a esposa ou o marido. Contemplar é penetrar mais profundamente, é se colocar atenta e envelhecidamente, é você trocar experiência de vida, é você extrair muito do pouco. Há muitos miseráveis morando em palácios, são milionários, multimilionários, mas são miseráveis no território da emoção, porque perderam a capacidade de contemplar o belo. Não sabe abraçar, não sabe beijar, não sabe elogiar, não sabe se encantar. E, consequentemente, a síndrome do pensamento acelerado, quando a emoção não se encanta, quando ela não é relaxada, quando ela não se expande, quando ela não é contemplativa, essa síndrome se exacerba. A velocidade do pensamento aumenta muito e nós vivemos em função de uma série de problemas. Nos preocupamos com o futuro, ruminamos o passado ou nos atormentamos com os problemas do presente e a nossa vida vira um caos. Podemos ter sucesso de fora, ser aplaudidos por multidões, mas vivermos opacos, sem brilho por dentro. É necessário contemplar o belo para desacelerar o pensamento. É necessário fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Olha para quem está do seu lado. Fala assim: você é uma pessoa maravilhosa. Elogie-se. Custa tão pouco as coisas mais importantes da vida. Muitos estão atrás de viagens internacionais. É bom? Claro que é bom. Muitos estão atrás de construir mansões, palácios. Muitos estão atrás de fama, de estar sob os holofotes da mídia. Mas eu lhes digo, os segredos da felicidade se escondem nas coisas anônimas. Abrace mais quem vocês amam. Elogiem os seus filhos. Não basta você achar que eles sabem que você ama. É necessário exteriorizar. Quando alguém espera uma crítica, faça um elogio, fala: você é importante para mim. Quando alguém espera uma exclusão, abrace e diga que ele é o ser único no palco dessa terra. Peça desculpa quando você erra, tenha coragem de reconhecer os seus erros. Ou seja, faça dos pequenos momentos, momentos de expansão do prazer, momentos sublimes de interiorização. Bom, a síndrome SPA tem vários sintomas. Um deles é a fadiga excessiva. Outro deles, como eu já comentei, é o déficit de memória. O cérebro bloqueia a memória para que possamos pensar menos. O outro é a falta de concentração. Uma pessoa que vive pensando não consegue se concentrar, porque a velocidade dos cenários da mente, das imagens mentais, das ideias são tão grandes que ele não consegue captar as informações e registrá-las. Alguns têm péssimo rendimento nas escolas, seja no ensino fundamental, no ensino médio, ou então nas universidades, porque não se concentram. Não consegue reter a informação e não consegue, consequentemente, ter um rendimento intelectual adequado. Um outro sintoma importante é a irritabilidade. De manhã a pessoa está um pouco tranquila, à tarde as pessoas que ao redor não suportam e à noite nem ele se suporta. Há uma flutuação emocional muito grande. Além disso, dores de cabeça, dores musculares, gastrite, uma série de outros sintomas psicossomáticos fazem parte de uma mente agitada que tem uma hiperprodução de pensamentos que não descansa e não relaxa. E existem vários sintomas, vários níveis da síndrome SPA. Vou falar alguns níveis para você. Primeiro nível é aquela pessoa que assiste a televisão e deixa todo mundo maluco na sala. Ela pega o controle e... Peguei muitos de vocês, hein?
A velocidade do pensamento é tão grande que é mais rápido que as cenas dos programas e dos filmes. Começa a assistir os filmes sempre do meio para o fim, porque não tem paciência de começar no início. Vai pegar uma revista, sempre começa do fim para o começo. Segundo nível, aquela pessoa que senta folgadamente para conversar com você. Sentou na poltrona e de repente ela começa a ter movimentos involuntários. Começa a mexer com as mãos e com as pernas. Toda vez que alguém estiver fazendo esses movimentos perto de você, saiba que essa pessoa está em qualquer lugar do mundo menos próxima de você. Ela está viajando nas ideias. Estão viajando na síndrome SPA. E vocês também, todas as vezes que tiverem esse movimento, saibam que vocês se desligaram do ambiente e começaram a viajar. Bom? E o terceiro estágio, aquela pessoa que vai numa festa, depois de 5 minutos, dá um circo-tico. Vamos embora! Não consegue suportar a rotina. Quarto nível, aquela pessoa que planeja as suas férias. Eu vou ficar longe dos meus alunos agora, do diretor da escola, dos meus colegas de trabalho. E de repente, quando está no primeiro dia, começa a perder o encanto e, como bom soldado no segundo dia, que só sabe viver em tempo de guerra, tem vontade de voltar para o campo de batalha. Elas não conseguem se aquentar nunca. Por favor, aprendam a administrar os pensamentos. Contemple o belo 10 minutos, uma vez por semana. Desacelerem o pensamento. E durante o dia, façam micro-relaxamentos 1 a 2 minutos, várias vezes por dia. Se interiorize. Pense nos seus sonhos. Pense nos seus projetos. Agradeça o fato de você ter vários colegas de trabalho. Agradeça o seu trabalho. Transforme o seu deserto num oásis. A vida é um espetáculo único e imperdível. O teu eu tem que criticar, confrontar e reciclar cada pensamento negativo. Nunca aceite passivamente as ideias, senão elas são registradas nos bastidores. Tudo que passa no palco vai para os bastidores. E, consequentemente, isso pode, pouco a pouco, adoecer você. Ainda que você tenha tido uma infância feliz e uma adolescência maravilhosa. Nós podemos, eu e você, podemos acumular lixo se o nosso eu não sair da plateia e não entrar no palco. Podemos acumular lixo, estresse, ansiedade, conflitos lá nos bastidores inconscientes desse grande teatro da mente humana. Portanto, agora, por favor, você tem que ser líder do teatro da sua mente. E repita comigo essa filosofia poética para encerrar a minha conferência. Que eu seja um grande sonhador. E se eu sonhar, não terei medo de falhar. E se eu falhar, não terei medo de errar. E nem de chorar. E se eu chorar, repensarei a minha vida. Mas não desistirei. Darei sempre uma nova chance para mim mesmo. Os perdedores veem os raios, mas os vencedores têm coragem. Vem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Por isso eu declaro: jamais desistirei da minha vida. Jamais desistirei das pessoas que eu amo. Lutarei pelos meus sonhos, pois a vida é um espetáculo único e imperdível. E eu, apesar dos meus defeitos, não sou mais um número na multidão. Sou um ser humano especial, uma estrela no palco da vida. Tem um caso de amor com a sua vida? Levante-se, abrace quem está do seu lado e fale: você é especial. Tem um caso de amor com a sua vida?